E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Kagurabashi, capítulo 66. Mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, vamos aqui falar desse capítulo. Cara, ele começa da onde a gente parou, que é no quarto de hotel, que tá todo mundo ali. E o Shihiro começa a explicar para Iori quem é o Samura. Ele explica que, olha, ele é o seu pai, porque ela tá toda neurada querendo saber especialmente quem é Seiichi Samura. E o Shihiro só solta a bomba que ele é o pai dela. E ela fica confusa, tipo, peraí, mas eu nunca conheci meu pai, só que ela se lembra das palavras do Makizumi e começa a entender. E a menina ficou, surtou um pouquinho ali e começou a comer o sanduíche que tinham dado pra ela, porque aquilo tava dando um bug mental na garota. E o Shihiro vai explicando, e o Makizumi, que o Samura pediu para eles selarem as memórias dela para ela ficar segura. E durante toda a conversa, o cadeado dela vai quebrando mais um pouco e ela vai tendo uma visão mais clara do Samura. Dela lembrando de desenho que fez para ele, daquela memória dela ficando bem mais clara, dela podendo ver o rosto da pessoa que segurava a mão dela naquela lembrança. E ela levantou alguns pontos. Por que o Samura, se é tão forte, se ele é um portador de espada mágica, de Yontou, por que ele não tá aqui? Por que ele não me protege? Por que ele não veio pessoalmente? Aqui eles falam primeiro que se, se ele tiver a fraqueza dele, que seria a filha, eles teriam o portador que tem a giro mais rápida ao seu dispor, sob seu controle. E também que foi para ela ter uma vida normal, mas já vamos chegar nisso. E esse é um ponto real. Se o pessoal da Kamunaba, o Rishaku, tiverem controle sobre ela, ameaçarem a vida dela, o Samura vai fazer o que eles mandarem, não importa o que seja. O Samura vai ter que ficar pianinho para proteger a própria filha. E que é um grande problema para o próprio Samura e para a própria Yori, que vai, de um lado, vai estar com uma organização do governo que a gente não sabe confiar se é tão boa assim, e outra vai estar com uma organização criminosa que realmente não é boa, que só tem maluco ali dentro. Então as opções não estão muito boas e faz sentido ela ficar. Mas tem outro ponto. O próprio Samura não lembra dela. O seu é tão forte que não tem como o Samura lembrar dela. Então não tem como ele vir ali. Mas a coruja não estava olhando para a escola dela? Vamos ver como vai funcionar isso. Eu vou querer mais explicações disso. E, durante a conversa, o Shihiro explica sobre. Nada, não sei se foi ele ou a Yori falando. Eu acho que foi a Yori. Mas explicamos, temos mais contexto sobre o passado, sobre a Guerra de Seitei. Que há 22 anos atrás, uma ilha nova apareceu do nada no oceano, no território japonês, e lá é a origem das pedras celestiais, do Datenseki. Dali vem as matérias-primas que fabricam as Yontous. Cara, esse capítulo deu muita informação e me fez pensar numa teoria bem viajada que eu não tenho comprovação nenhuma, mas puta merda. E cara, e nessa ilha tinha habitantes que podiam usar a pedra mágica de forma pura. Por eles viverem com a pedra e o corpo deles ser especial, eles podiam utilizar de forma pura e ter um poder extraordinário. Caraca, não falou aqui o que aconteceu exatamente com essa ilha. Mas se esses caras quiserem se vingar, mano, um exército de pessoas com espada mágica, putz, com muitas meus amigos. Eu já vou falar a teoria aqui, eu quero falar de uns pontos primeiro. Primeiro que quando o Kurira fez as espadas e logo entregou para os portadores, aparentemente o santo da espada, o Keisei, foi quem liderou eles. E em 1 ano e 5 meses foi o tempo que a guerra foi finalizada. E nós temos um quadro cheio de flores. E se eu não me engano, essas são as flores da Shinushi. Cara, se a gente tá vendo um campo de flores assim, e a gente já viu o poder dessa espada, dá pra se notar. Já dá pra matar o que pode ter sido. Foi um massacre horrendo. Cara, se o autor for realmente fazer um arco da Guerra de Seitei, cara, ali provavelmente vai estar as maiores brutalidades e mortes mais bizarras e desgastantes que talvez possa ver até na obra. Porque já foi perturbador
lá no Yu Hakusho, o que aquela espada fez tão nerfada, imagina o que ela pode fazer no poder total com alguém que é um mestre na arte da espada. Cara, isso daria muito para ser algo, dá muito para ser algo sinistro e perturbador a um nível que faça o do Yu Hakusho parecer brincadeira de criança, mas um ponto infantil. Caraca, Kunichi, o que você estava pensando quando fez essa espada? Mesmo que eu acho que ele não queria fazer essa, porque se a gente pensar, só 5 portadores foram escolhidos a dedo pelo Rokuhira. O Santo da Espada pode ter sido escolhido pelo Kamunabi e ele ser o único que foi escolhido por eles. E o Kamunabi obrigou o Rokuhira, o Kunichi, a criar em Yontou, a sexta Yontou, a Magatsuma. É um ponto a se pensar que possa vir a se tocar na obra, porque se for, a gente pode atribuir boa parte do que houve na guerra, que a gente não sabe até agora, ao Kamunabi. Mesmo que não deveria existir ser exatamente como a gente sabe, como ele é naquela. E agora eu quero falar a teoria, entre muitas aspas, porque eu não acho que pode ser chamado de teoria isso que eu tô pensando, que eu raciocinei com o meu cérebro. E se a mãe do Chihiro for desta ilha? Pensem comigo. O Rokuhira deve ter passado algum tempo nessa ilha para recolher o material das pedras mágicas, ou ele mandou alguém, mas eu acho que ele possa ter ido ele mesmo, e conhecido uma mulher e ter tido um relacionamento com ela e ter aprendido os conhecimentos sobre as espadas mágicas, o que seria interessante. E desse relacionamento veio a nascer o Chihiro. Isso permitiria que não só o Chihiro tivesse uma descendência mais especial do que já tem por causa dos olhos dele, mas significaria que as espadas são ainda mais propriedade dele, todas as Yontous pertencem a ele pelo lado dos pais, porque a da Tensek veio pela descendência, seria da mãe, e do pai, obviamente, as espadas. Mas isso faria o Chihiro poder manusear a da Tensek nas mãos puras, ter um poder absurdo nas mãos dele, se ele realmente puder ser descendente de alguém daquela ilha. E, gente, isso seria muito interessante da gente poder ver, porque, bem, daria função para a mãe do Chihiro, para a família Rokuhira, e ainda daria mais motivos para o Rokuhira ter crescido, ter decidido viver com o Chihiro, mas isolado, para ninguém saber desse segredo dele. E fica a pergunta, o que aconteceu com a mãe do Chihiro? Porque, tipo, o pai dele só falou dela uma vez. E depois a gente não teve mais nenhuma informação. Será que ela voltou para aquela ilha? Ou ela morreu durante a guerra por algum contexto? Eu não sei mais. Cara, é muita informação que esse capítulo deu. E ainda ao mesmo tempo é pouca informação, que a gente não sabe quase nada. E, cara, a outra coisa, o autor não falou o destino dessa guerra. Se existe pouca da Tensek, a ilha foi destruída, sumiu? Ou ela voltou para onde ela ficava originalmente? Porque ela surgiu do nada. O que garante que ela também não sumiu do nada e os últimos fragmentos da Tensek permaneceram? Cara, é um ponto a se pensar, é muito ponto de teoria que ele possa causar. Tá, depois de discorrer sobre essas ideias doidas, fica a pergunta sobre o porquê a Yori tem as memórias seladas. E eles dão essa resposta aqui. A gente sabia que era para proteger ela, mas proteger do que exatamente? Bem, mesmo a maioria da população vendo o Samura como um herói, algumas pessoas podem não ver ele assim. E é o que a gente vê em uma das lembranças da Yori, que é num muro, acho que é onde eles moravam, escrito várias coisas: Suma, assassino em série, assassino, xingando o Samura. E esse é o motivo do Samura querer que a filha dele tenha uma vida normal. Ser filha de Seiichi Samura significa também sofrer com os pecados dele, sofrer com o mal que as pessoas veem ele. Então, por isso que ele não queria que a filha seguisse lembrando dele, tivesse uma vida normal. Até a esposa do Samura teve as memórias alteradas. E, tipo,
faz total sentido o Samura querer que a filha dele não sofra desse ódio, não sofra desse mal. E por isso que deve ser um dos motivos do Samura não gostar de ser chamado de herói, já que ele não se vê como herói, e esse é mais um motivo para ele não gostar desse título e não concordar que as pessoas chamem os portadores de heróis. Porque, bem, aos olhos do Samura e alguns membros da população, eles são assassinos. Mesmo era uma guerra, ainda tiraram vidas. Então, é uma realidade que o Samura vai ter que carregar para a vida toda, mas que a filha dele não precisava. Só que, bem, a Yori não suporta o tanto de informação e acaba desmaiando. Ela tá dormindo porque foi um choque para ela. E o Chihiro ficou com o Ro para eles discutirem um pouco sobre o que fazer agora. Eles não vão falar disso para a mãe da Yori, vão deixar a própria Yori decidir isso. O Chihiro mostra que, ó, mesmo que eu acho que ela saber a verdade é uma coisa boa, a vida normal que ela levava também é uma coisa boa. Então o Chihiro frisa de novo que quer que ela tenha o direito de escolha para como seguir a própria vida. O que é legal e o que é show de mostrar o Chihiro tendo esse lance da personalidade dele. Então, até ela acordar e a hora que o Rishaku atacar, ele vai ficar treinando para ficar mais forte e dominar a pureza branca. E eu falei que um dos Makuzumis podia treinar ele. Eu acho que vai ser o Ro que vai ajudar ele. O que vai ser interessante a gente ver o Ro treinando o Chihiro bem aqui pouco, já fazendo ele superar o nível que ele está e tendo mais conhecimentos sobre a esgrima e a gente aprendendo mais coisas sobre esse estilo de luta. Enquanto isso, os outros membros do Makuzumi estão ali escrevendo o pergaminho para selar as memórias da Yori. E eles precisam botar todas as informações da Yori aqui sobre o Samura para selar elas, para não deixar nada vazar dessa vez. E o local que eles estão fazendo isso é no teto do prédio. Por que eles estão fazendo especificamente ali? Porque dentro do prédio não pode usar magia, já que ali dentro está cheio de criminoso do submundo e não pode se usar magia para ninguém se provocar, não tem nenhum assassinato ali. E todos ali são espadachins que tem uma esgrima, que eu não lembro o nome dela, mas todo mundo ali é mestre. E sabe aquele Kaoru, que é o recepcionista? E o Jirou, aquele capitão parecido com o Yojiro, ele é o que ensinou para todo mundo. Ele é um mestre dessa arte. E o detalhe, cara, isso aí desse hotel reforça de novo aquela referência dele ser uma referência a John Wick, do Hotel Continental, onde não se pode matar ali dentro e vai ter represálias se feito. Nós podemos ver que agora abaixo não está esquecendo suas raízes com o John Wick. É só uma brincadeira, gente. Só que a gente vê a Toto, que estaria. E ela simplesmente invoca o Hirohiko, que não trouxe a espada mágica porque, bem, ele sabe que se trazer aquela espada e usar ela, o samurai vai vir, ó, na hora de capar ele. Só que, bem, lembra o que eu acabei de falar sobre o lance de vocês não podem usar magia aqui. Os caras já foram tirar satisfação e o Hirohiko matou um deles com um grampo de cabelo. E ainda roubou a espada do cara. E todos os funcionários já foram indo para lá. E o Hirohiko quer usar isso como um bom aquecimento, um bom degrau para ele ficar mais forte na arte da espada, evoluir com ela. Caraca, eu não gosto do Hirohiko, mas, pô, isso foi foda. E vamos ver o que eles vão fazer, porque, bem, Chihiro tá aí. O Hirohiko vai ficar louco vendo o best dele vivo. E ainda terá uma Makuzumi e uma chacina acontecendo aí nesse hotel. Vamos ver como vai desenrolar tudo isso. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais!